Tudo desmoronou com uma pergunta simples feita por uma voz inocente na sala de jantar. Papai, por que você tem duas famílias? Em segundos, 20 anos de casamento viraram pó. O que parecia uma vida perfeita era, na verdade, um castelo, construído sobre mentiras. E quem puxou a primeira pedra foi uma criança. Era uma noite gelada de novembro, daquelas em que o vento parece sussurrar nomes que ninguém se atreve a dizer em voz alta. Na casa do número 18 da Rua dos Cedros, tudo parecia calmo. A lareira crepitava. O cheiro de canela vinha da cozinha. E no colo de Clara, sua filha de 7 anos, um livro de histórias. Contos de fadas, príncipes, castelos, mentiras. Porque ali, naquela sala aquecida e iluminada por velas, morava o maior conto de fadas de todos. Um chamado Família Perfeita. Mas contos sempre escondem monstros. O pai, Roberto, chegava do trabalho todas as noites às 7h30, pontual. Silencioso, terno alinhado. Um beijo na testa da esposa. Um abraço em Clara. E então, o celular vibrava. Sempre às 8h12. Sempre o mesmo nome. Marcela, ADV. A esposa, Ana, nunca questionava, porque em 20 anos de casamento, aprendeu a aceitar os vazios. E porque amor demais às vezes cega. Mas Clara via. Era só uma criança, sim, mas com olhos que pareciam guardar séculos. Olhos que notavam o jeito como o pai olhava o celular, como sorria sem perceber, como nos domingos dizia que ia ao mercado e voltava com nada. Até que num sábado Clara acordou com sede, 3h42 da manhã, e ouviu passos, sussurros, risos abafados, a porta se abrindo devagar, e o pai saindo com uma mochila nas costas. Ela não disse nada. Voltou para o quarto, se encolheu e chorou, sem saber por quê. Mas no café da manhã a voz escapou. Papai, onde você foi de madrugada? A colher de Ana caiu no chão. Roberto congelou. O silêncio pesou como um caixão fechado. Ele riu tentando ser leve. Inventou uma história. Disse que sonhava acordado às vezes. Mas Clara não acreditou. E foi nesse dia que começou a guardar. Guardar cada detalhe, cada palavra fora de lugar, cada cheiro estranho no casaco do pai, cada desculpa. Ela anotava num caderninho azul, escondia atrás da estante, como quem coleciona pistas de um pesadelo que insiste em sorrir. Até que veio o dia da festa da escola. Clara ia cantar. Todos os pais foram convidados, inclusive Roberto, mas ele disse que teria uma reunião urgente. Vou tentar sair antes, ele prometeu. Não saiu. Mas Clara viu. Porque quando subiu no palco com o vestido azul que a mãe costurou, viu o pai lá no fundo, segurando a mão de outra mulher. E um menino igual a ela. Mesmo nariz, mesmo sorriso, mesmo pai. O microfone caiu da mão dela. A sala parou. Clara correu. E ninguém a alcançou. Ela correu pelas escadas, pelo pátio, pelo portão da escola que alguém esqueceu de trancar. E correu para casa. Com 7 anos, o coração dela parecia explodir. Ela não entendia o que aquilo significava, mas sentia o peso do impossível. Naquela noite, ela esperou o pai voltar, sentada no sofá, com os pés balançando no ar, o caderninho azul no colo. Quando ele entrou sorrindo como sempre, Clara perguntou: Papai, por que você tem duas famílias? O silêncio cortou o ar como faca. Ana, que estava na cozinha, deixou o prato cair. Roberto empalideceu. Clara abriu o caderno, mostrou tudo. As datas, as horas, os nomes, as placas, as fotos rabiscadas. O castelo desmoronou. Ana chorava de joelhos. Roberto tentava negar, gritar, fugir, mas Clara só olhava. Não chorava, não gritava. Apenas observava o caos com a calma de quem já sabia. Na manhã seguinte, a polícia bateu na porta. Não era pela traição, era por algo pior. A outra família não sabia de Ana. E Ana não sabia que Marcela não era advogada. Era esposa, legalmente casada, há 18 anos.
Roberto tinha 2 casas, 2 sobrenomes, 2 filhos, e agora? Nenhuma alma perdoando. Clara foi morar com a mãe, mudaram de cidade, trocaram de nome, mas o estrago estava feito. A infância dela se partiu em 2. A inocência morreu naquela escola. E o pai? Desapareceu, nunca mais o viram. Alguns dizem que fugiu do país, outros que tirou a própria vida. Mas Clara, ela não acredita nisso, porque às vezes nas madrugadas frias, quando o vento passa pelas janelas com aquele assobio estranho, ela jura que ouve passos e o som de uma mochila sendo arrastada. E o pior, ela ainda sonha com um menino igual a ela, com o outro irmão, com a pergunta que nunca teve coragem de fazer. Será que ele também viu? As semanas que se seguiram foram feitas de sussurros. As pessoas evitavam olhar nos olhos. A cidade ficou pequena demais. As vizinhas cochichavam no mercado. Os colegas da escola olhavam para Clara como se ela fosse feita de vidro rachado. Ana, antes uma mulher viva e falante, agora era só sombra. Passava os dias com os olhos inchados, trancada no quarto. Clara comia sozinha. Estudava sozinha. Dormia ouvindo a televisão no volume alto só para tentar abafar os pensamentos. Mas nada funcionava. Porque cada barulho de chave na porta ainda a fazia virar o rosto. Porque mesmo depois de tudo, uma parte dela esperava que o pai voltasse. E ele quase voltou. Ou pelo menos ela achou que sim. Foi numa madrugada silenciosa. A chuva batia fraca contra as janelas. Clara teve um pesadelo. Um daqueles que fazem a alma pular dentro do corpo. Ela acordou suando, o coração batendo no ouvido. E então, escutou. Um estalo. Lá fora. A maçaneta se mexendo. Devagar. Lenta. Como se alguém estivesse tentando. Clara não se mexeu. Ficou imóvel na cama, os olhos arregalados, ouvindo a respiração presa na garganta. A maçaneta parou. Mas então, passos. 1, 2, 3. Atravessando a varanda, indo em direção à janela da sala. Depois, silêncio. E no vidro, um som, como unha arranhando o vidro, arrastando devagar. Clara se encolheu, quis gritar, mas a voz não saiu. Até que Ana abriu a porta do quarto, assustada, perguntando se ela estava bem. Quando ligaram as luzes e olharam lá fora, não havia ninguém, mas na janela da sala, algo escrito com os dedos. Uma frase, quase ilegível pela chuva, trêmula, rabiscada. Desculpa, depois daquela noite Ana decidiu mudar de novo. Mais longe. Outra cidade, outra escola, outro endereço. Ela queria esquecer, queria apagar tudo. Mas Clara não conseguia, porque os olhos do menino no auditório ainda a visitavam nos sonhos. O irmão que nunca conheceu, o reflexo de uma infância que nunca existiu. Ela queria saber mais. Precisava. E então, ela fez o que não devia. Pegou o antigo celular do pai, que Ana guardava no fundo de uma gaveta. Estava sem chip, sem bateria, mas Clara era esperta. Carregou o aparelho escondido. Vasculhou mensagens antigas, fotos, vídeos, e lá estava ele. O outro menino. Aniversários, sorrisos, praias, uma vida inteira paralela com uma mulher de cabelos ruivos, Marcela, e um filho que se chamava Lucas. Lucas. O nome ficou ecoando na cabeça dela por dias. Clara não contou nada para a mãe, mas começou a procurar. Na internet, em redes sociais, em fóruns antigos. E encontrou. Uma escola em outra cidade. Um aluno chamado Lucas Mendonça. 9 anos. Mesma idade que ela agora. Tudo encaixava. Tudo doía. Clara começou a escrever cartas pequenas, sem remetente, só com frases. Você sabe quem é seu pai de verdade? Eu te vi. Somos iguais. Enviou 3 cartas, uma por semana. Até que na quarta, recebeu resposta. Era uma folha, em branco. Uma só frase no meio. Você é real?
Clara tremia ao ler, o sangue pulsando nos dedos. Escreveu de novo. Meu nome é Clara, tenho 9. Eu vi você com ele, eu sou sua irmã. Silêncio por 2 semanas. E então, outra carta. Longa, assustada, cheia de perguntas. Clara respondeu todas. Nas semanas seguintes, os dois começaram a trocar cartas como se fossem agentes secretos. Falavam da escola, da vida, do vazio e das perguntas que ninguém mais queria fazer. Lucas contou que o pai tinha desaparecido, que a mãe dizia que ele foi trabalhar longe. Mas ele sabia que era mentira, porque uma vez ouviu a mãe chorando no telefone, dizendo que a polícia não faz nada, que a outra descobriu tudo, que ele sumiu e largou os dois. Lucas tinha medo, mas também raiva. E por algum motivo que nem ele sabia explicar, sentia falta do homem que destruiu tudo. Clara também. Os dois criaram um código, um esconderijo, um mundo só deles. Mas Clara queria mais. Queria ver o irmão de perto, sentir que não estava sozinha naquele buraco. E numa tarde de outubro, ela fugiu. Pegou um ônibus com o dinheiro do cofrinho. Tinha o endereço de Lucas. Escreveu num papel dobrado 7 vezes. Chegou lá às 5h15 da tarde. A casa era pequena, amarela, com uma bicicleta encostada no muro. Ela tocou a campainha. Marcela atendeu. Os olhos dela congelaram ao ver Clara. Não disse uma palavra. Só abriu a porta devagar. E Clara viu. Lucas estava no sofá. Quando olhou para a porta, ficou branco. Levantou devagar. E os dois apenas se encararam. Por longos segundos. Ninguém falou nada. Mas as lágrimas escorreram nos 2 rostos ao mesmo tempo. Eles se abraçaram. Como se já tivessem esperado uma vida inteira por aquilo. Como se os cacos tivessem, por um momento, se encaixado. Marcela chorava em silêncio. Ficou ajoelhada no chão como se o mundo tivesse desabado de novo. Disse que não sabia. Que ninguém nunca contou. Que ela se sentia traída, mas também grata, porque agora Lucas não estava mais sozinho. E Clara também não. Eles passaram horas conversando, rindo, chorando, compartilhando memórias do mesmo homem com versões tão diferentes que pareciam 2 personagens. Mas então veio a noite, e com ela algo estranho. Clara, ao ir ao banheiro, passou pelo corredor e ouviu um barulho vindo do quarto de Marcela. A porta estava entreaberta. Lá dentro, um quadro, uma foto de Roberto, e ao lado, uma caixa. Dentro da caixa, cartas, fotos e uma corrente de prata. A mesma que Clara lembrava de ver no pescoço do pai todas as noites. Mas havia algo mais. Um bilhete, escondido atrás da moldura da foto. Clara tirou com cuidado. A letra era dele. Se você estiver lendo isso, é porque tudo caiu. Eu nunca fui um bom homem, mas tentei amar vocês à minha maneira. Desculpa por ser 2, por viver dividido, por mentir enquanto sorria. Não sei se algum dia poderão me perdoar, mas deixo isso para os 2. Uma chave, um endereço, a verdade. Clara arregalou os olhos. No fundo da caixa havia mesmo uma chave. Pequenina, enferrujada, e um papel com um endereço escrito à mão. Ela mostrou a Lucas. Marcela tentou impedir. Disse que era perigoso, que não sabia o que tinha lá. Mas os 2 precisavam saber. No dia seguinte foram até o lugar. Uma estrada de terra, uma casa velha, abandonada. A porta rangeu quando empurraram. Cheiro de mofo, poeira. E lá dentro, quadros, fotos deles. Dos 2. Como se alguém tivesse passado anos tentando juntar as peças de um quebra-cabeça impossível. Um caderno em cima da mesa, com uma frase na capa. Minha verdade. Clara abriu. Leu as primeiras linhas e sentiu o chão sumir sob os pés. Eu era um só, até que conheci Ana. E então Marcela. E então a culpa. E então o abismo. A letra era trêmula, confusa. Repetia datas, frases, nomes.
Parecia um diário de alguém que estava perdendo a razão. Lucas leu em silêncio. Clara tremia. As páginas falavam de medo, de amor, de desespero, de vozes, de vultos, de uma presença que o perseguia, de sonhos com olhos iguais aos dele sangrando, de uma casa que mudava de lugar, de pesadelos que se tornavam reais. Clara fechou o caderno. Não quis ler mais, mas Lucas pegou a última página, e ali havia um recorte de jornal, um corpo, encontrado numa represa sem identificação. Data: 3 meses atrás. Ao lado, uma nota à mão. Se eu não voltar, fui eu. Eles se olharam, e pela primeira vez, sentiram medo de verdade. Porque talvez Roberto não estivesse apenas fugindo. Talvez ele estivesse sendo caçado. E agora, eles tinham a chave de algo que não entenderam completamente. Algo que talvez nunca deveriam ter aberto. Clara não queria acreditar que aquilo era o fim. A casa abandonada, o caderno, a chave, o silêncio. Nada parecia real. Parecia cena de um sonho estranho, daqueles que a gente acorda e tenta lembrar. Mas tudo escapa pelos dedos. Lucas ficou em pé, imóvel, segurando o recorte do jornal como se o papel tivesse virado chumbo. O rosto dele estava pálido, os olhos perdidos. Clara quis abraçá-lo, dizer que ia ficar tudo bem, mas ela mesma não sabia o que significava bem depois de tudo aquilo. Saíram da casa sem dizer uma palavra. O céu estava cinza, pesado, como se também sentisse vergonha do que haviam descoberto. No caminho de volta, Clara apertava a chave enferrujada no bolso. Sentia que aquilo ainda não era o fim, que ainda havia perguntas demais dançando no escuro. Lucas pegou na mão dela do nada. E pela primeira vez ela sentiu que mesmo quebrados não estavam sozinhos. Nos dias seguintes eles continuaram se falando por cartas. Mas agora havia algo diferente entre eles. Um silêncio confortável. Um tipo estranho de amor que nasce do abandono. Clara começou a desenhar. Enchia cadernos com imagens de lugares que não conhecia, mas que sonhava toda noite. Uma casa no alto de uma colina, uma árvore seca na frente, um balanço pendurado girando sozinho. Em cada desenho, Lucas aparecia ao lado dela. E às vezes, Roberto de longe, observando. Ana percebeu a mudança. Clara estava mais introspectiva, mas menos triste. Quando perguntou sobre os desenhos, Clara só disse: "São memórias que ainda não aconteceram." Ana não entendeu, mas não quis pressionar. Ela também carregava um luto estranho, um tipo de dor que não tem velório, nem corpo, nem flores, apenas o vazio. Um dia Marcela ligou. Queria encontrar Ana, as 2 mães dos filhos do mesmo homem. O encontro foi silencioso, em um café de esquina. Ana chegou primeiro. Sentou, com as mãos trêmulas, sem saber se olhava para a porta ou fugia. Marcela entrou devagar, olhou nos olhos dela, e nenhum gritou, nenhuma chorou. Apenas se reconheceram, como 2 vítimas de uma mesma tempestade. Conversaram pouco, mas o suficiente. Sobre ele, sobre os filhos, sobre como continuar. E quando se despediram, Ana disse: "Pelo menos, eles têm um ao outro." Clara e Lucas começaram a se ver nos fins de semana. Brincavam em silêncio. Depois riam alto. Depois, choravam. Era tudo confuso, mas bonito. Uma nova história nascendo de um passado cheio de rachaduras. Numa tarde ensolarada, enquanto desenhavam, juntos no parque, Clara tirou do bolso um papel dobrado. Era uma última página do caderno do pai que ela havia escondido. Mostrou para Lucas. Era um mapa, simples, rabiscado, com um X vermelho no centro, e escrito embaixo, onde tudo começou. Os 2 ficaram em silêncio. Sentiram algo apertar, dentro do peito. No fim do dia decidiram que iriam até lá, juntos. Não queriam mais viver de restos, queriam a verdade. E talvez, um tipo de perdão. Quando chegaram no lugar marcado, encontraram um velho campo com uma árvore retorcida no centro. Era igual aos desenhos de Clara.
Exatamente igual. Como se ela tivesse visitado o lugar nos sonhos antes mesmo de pisar ali. Abaixo da árvore, havia uma pedra grande. Lucas começou a cavar com as mãos. Clara ajudou. As unhas se encheram de terra. Os dedos doíam, mas eles continuaram, até baterem em algo. Uma caixa de metal, trancada. A chave do pai servia nela. Eles se entreolharam, respiraram fundo e abriram. Lá dentro estavam cartas. Muitas. Uma para Clara, outra para Lucas e uma terceira para os dois. Clara abriu a dela. A letra era familiar, torta, pressionada, como se escrita com o coração em pedaços. Minha filha, se você está lendo isso é porque a verdade venceu a mentira. E talvez agora você me odeie. Mas quero que saiba. Tudo que fiz por covardia. Por não saber dizer adeus. Por medo de ferir. E por isso, feri ainda mais. Me perdoe por não ter sido inteiro para você. Você é a parte mais bonita da minha vida. Lucas chorava ao ler a dele. E depois abriram a última. Era curta. Aos dois: não deixem minha sombra estragar o que vocês podem construir. Vocês são irmãos. Vocês são luz. Eu fui erro. Mas vocês ainda podem ser começo. Clara fechou os olhos. Sentiu uma lágrima escorrer, não de dor, mas de algo novo. Algo que ela não sabia nomear. Pegaram as cartas, enterraram a caixa de novo. E sentaram ali, em silêncio. O vento soprava entre os galhos da árvore. O sol começava a descer no horizonte. E naquele instante, sob aquela luz dourada, eles não eram mais pedaços soltos de um homem partido. Eram só duas crianças, tentando transformar ruínas em abrigo. E pela primeira vez, Clara sorriu sem culpa. Depois daquele dia debaixo da árvore torta, algo mudou nos olhos de Clara. Era como se ela tivesse enterrado junto com a caixa de metal tudo o que era sombra, tudo o que era resto. Pela primeira vez, ela sentia que podia respirar sem o peso de perguntas. E Lucas também. Eles voltaram para casa em silêncio, mas dentro deles havia um novo som, uma batida firme, como de passos seguindo em frente. Os dias passaram lentos, mas não pesados. As cartas pararam. Agora eles trocavam mensagens, vídeos, ligações. Os encontros se tornaram frequentes, naturais. Era estranho pensar que antes não sabiam da existência um do outro. Agora era como se sempre tivessem estado ali, mesmo em silêncio. Ana começou a sorrir de novo. Não como antes, mas como alguém que está reaprendendo a sorrir. Às vezes, olhava para Clara com ternura e medo ao mesmo tempo, como se ainda não soubesse se ela estava se curando ou só se escondendo melhor. Mas Clara parecia em paz. Até aquele dia. A caixa de correio tinha um envelope sem remetente, sem selo, entregue à mão. Ana achou estranho, mas não desconfiou. Era pequeno, leve. Quando Clara abriu, sentiu o estômago revirar. Dentro havia uma única folha, um recorte de revista colado num papel branco. Uma foto. Roberto. Em algum lugar que parecia uma vila rural. Barba longa, chapéu, mas os olhos, os mesmos. Atrás, escrito com letra firme: você quer saber o resto? Clara ficou parada, por muito tempo. Depois foi até a estante. Pegou o caderno azul que não tocava havia meses e abriu na última página. Ali, onde antes havia apenas silêncio, agora ela escreveu uma frase. Não acabou. Ela não contou a Lucas de imediato. Quis proteger ele ou talvez proteger a si mesma. Mas o segredo começou a doer. E numa manhã cinza de terça-feira, ela mandou a foto para ele. Lucas demorou mais de 1 hora para responder. Quando respondeu, mandou só uma palavra: vamos. Os dois sabiam que não podiam envolver Ana ou Marcela. Isso era entre eles. A verdade, aquela que o pai escondia em camadas, agora chamava. Era como se a história deles tivesse ganhado vida própria e puxasse os dois pelas mãos pequenas, dizendo: vocês ainda não viram tudo.
O lugar da foto não era difícil de encontrar. Com um pouco de pesquisa, descobriram que era uma vila chamada Monte Verde dos Valos, no interior. Pequena, isolada, silenciosa. E tudo nela parecia antigo. Clara e Lucas decidiram fugir. Daughters, novo. Mas desta vez não como crianças assustadas. Foram como irmãos, como quem precisa fechar um círculo que ficou aberto por tempo demais. Chegaram à vila numa tarde fria. O céu estava nublado. As ruas de terra molhadas. Os poucos moradores os olhavam com desconfiança, mas não disseram nada. Clara mostrava a foto para quem parecia menos assustador. Uma senhora de cabelos brancos que vendia pães na calçada reconheceu. Esse homem mora no alto da colina. Ninguém fala muito com ele. Vive sozinho, faz uns trabalhos de marcenaria. Tem um olhar distante. Clara agradeceu. Lucas segurou firme na mão dela. Subiram a colina devagar. O coração batia no peito como tambor de guerra. A casa era pequena, feita de madeira escura, janelas fechadas, silêncio ao redor. Clara respirou fundo, tocou a porta. Nada. Tocou de novo. Então, passos. A porta se abriu devagar, e lá estava ele, mais magro, barba grande, olheiras profundas, os olhos assustados, mas vivos, reconhecendo. Clara não disse nada. Lucas também não. Só ficaram ali, parados. Ele deu um passo para trás, abaixou os olhos e disse: "Eu sabia que um dia vocês viriam." A voz dele estava diferente, mais baixa, quebrada, mas ainda tinha algo que doía. Ouvir. Os dois entraram. A casa tinha cheiro de madeira, café velho e tempo. Na parede, quadros entalhados à mão. Nenhuma foto. Apenas formas. Rostos sem olhos. Crianças sem mãos. Uma cadeira de balanço. Um rádio velho tocando uma música que falava de arrependimento. Roberto sentou. Olhou para os dois como quem olha para fantasmas. E começou a falar. Disse que fugiu não por covardia, mas por falência da alma. Que quando tudo veio à tona, ele se sentiu afundando em si mesmo. Que tentou tirar a vida, mas não conseguiu. Que aquela casa era seu castigo e sua fuga. Que todos os dias escrevia cartas que nunca enviava. Que tinha medo de ser odiado, mas mais ainda de não ser lembrado. Clara ouviu tudo sem interromper. Lucas tremia. Os olhos dele estavam marejados. Mas nenhuma lágrima caiu. Roberto então estendeu um caderno. Escrevi isso para vocês, cada dia aqui. Cada lembrança, cada arrependimento. Não quero que me perdoem, só quero que saibam. Clara pegou o caderno. Folheou devagar. Era como ver o outro lado do espelho. A história de um homem que tentou ser dois e acabou se tornando ninguém. Lucas se levantou. Foi até uma estante. Viu um pequeno porta-retrato virado para baixo. Quando pegou, era uma foto dos três. Clara bebê. Lucas com 2 anos. E Roberto no meio, sorrindo como se não estivesse quebrado. Como se o mundo ainda não tivesse desabado. Lucas colocou a foto na estante, em pé. Clara se levantou também. Olhou para o pai e disse com voz calma: "Você não é mais meu herói, mas também não é um monstro." E então, foram embora. Não houve abraço, nem adeus. Apenas um último olhar. Uma despedida silenciosa entre pedaços de amor e perda. Na descida da colina, Clara sentiu algo diferente no peito. Não era paz, nem revolta. Era uma aceitação amarga. Como quem fecha um livro com as mãos sujas, sabendo que as páginas nunca mais serão limpas, mas ainda assim estão completas. No ônibus de volta, Lucas dormiu no ombro dela. Clara olhava pela janela. A estrada parecia infinita, mas algo dentro dela dizia que agora o caminho estava de volta. Não ao passado, mas a eles mesmos. Ao que poderiam ser, apesar de tudo. E pela primeira vez, Clara não se sentia uma criança perdida em uma história que não escreveu. Ela se sentia autora do próprio final. E o fim
estava perto. As semanas seguintes passaram como névoa. Os dias amanheciam cinzentos, mas havia uma espécie de calor silencioso nas coisas pequenas. Clara não falava muito sobre a viagem à colina, nem Lucas. Ambos sabiam que havia coisas que não precisam ser ditas para continuar existindo. A dor deles agora era uma coisa compartilhada, mas silenciosa, como uma cicatriz entre irmãos que não desaparece, mas também não sangra mais. Ana percebeu a mudança no olhar da filha. Era mais maduro, mais fundo, como quem atravessou uma floresta escura sozinha e voltou viva. Não ilesa, mas viva. Numa tarde de outono, Clara e Lucas estavam sentados sob uma árvore no parque da nova cidade. As folhas caíam devagar. Crianças brincavam por perto, mas eles estavam em silêncio, desenhando no mesmo caderno. Clara rabiscava uma casa com janelas, grandes. Lucas desenhava 2 bonecos de mãos dadas. No canto da folha, Clara escreveu uma palavra: futuro. Lucas olhou, sorriu e respondeu com outra: nosso. Parecia simples, mas para eles aquilo era tudo. No fim daquela tarde, Ana chamou Clara para conversar. Sentaram na varanda. O céu começava a se pintar de laranja e rosa. Ana segurou a mão da filha com cuidado. Disse que sabia onde ela tinha ido, que não era boba, que tinha lido os olhos dela como mães fazem. Clara tentou conter as lágrimas, mas falhou. Chorou em silêncio. Ana a abraçou. E ali, naquele abraço quente de mãe e filha, não havia cobrança, só alívio e amor. Ana disse que não odiava Roberto, que odiava o que ele fez, sim, mas não o homem que um dia escolheu amar. E que Clara não precisava carregar a culpa de ninguém. Que ela era o que restava de tudo que valeu a pena. Clara sentiu o peito afrouxar. Dormiu aquela noite como não dormia há anos, sem medo, sem pesadelos, apenas com o som do vento e da casa respirando em paz. No sábado seguinte, Lucas voltou com Marcela. As mães se encontraram, tomaram café juntas, riram baixinho, trocaram histórias antigas como quem remenda uma colcha rasgada. Lucas e Clara assistiam de longe. Havia algo bonito naquele momento, algo simples, algo que não precisava de palavras grandes para ser verdadeiro. E foi ali, no meio daquela calmaria frágil, que Clara tirou o envelope escondido da mochila. Um envelope que guardava desde a última visita à colina. Dentro havia uma carta, a última, escrita por Roberto com data anterior ao desaparecimento. Nunca enviada, mas com endereço de Ana. Clara a entregou. Ana leu em silêncio. Os olhos marejaram, e quando terminou apenas disse: ele era um erro, mas era humano. E aquilo foi o mais perto do perdão que alguém poderia dar. No mês seguinte, Lucas e Clara começaram a frequentar a mesma escola. Dividiam cadernos, merendas, silêncios. Não falavam do passado, mas ele morava neles, como uma linha fina costurada em cada gesto. Às vezes Lucas acordava assustado, dizendo que sonhou com a árvore. Clara dizia que também. Às vezes ela via a sombra de um homem na calçada, de longe, e pensava por um segundo que era ele. Mas não era. E tudo bem. Porque agora, eles tinham o presente. E isso bastava. Em dezembro, Ana e Marcela receberam uma ligação de uma delegacia. Um corpo havia sido encontrado em um estado vizinho, em um casebre abandonado. Os documentos batiam. Era Roberto. Sem sinais de violência. Apenas dormindo, com um sorriso leve no rosto e uma carta na mão. As 2 mães foram reconhecer. Ana voltou com os olhos vazios, Marcela com os dedos trêmulos, mas nenhuma gritou, nenhuma chorou. O luto já tinha acontecido muito antes. Clara não quis ver o corpo, mas pediu para ler a carta. Estava endereçada a quem me restar. Dizia poucas palavras. Fui muitos. Me perdi tentando ser todos. Mas agora talvez seja só silêncio. Espero que tenham conseguido ser um. Juntos. Foi enterrado sem cerimônia, num cemitério simples. Poucas flores, nenhuma homenagem. Mas Clara e Lucas foram. Levaram 2 desenhos.
Colocaram um de cada lado da lápide, um com uma casa com janelas abertas, outro com 2 irmãos sorrindo. Quando saíram do cemitério, Clara segurou a mão do irmão e disse: "Agora podemos crescer." Lucas apenas assentiu, e pela primeira vez, os dois caminharam sem olhar para trás. Meses depois, numa tarde chuvosa, Clara escreveu em seu novo caderno: "A história não acabou, só mudou de mãos." Porque era isso que acontecia com as histórias que doíam. Elas viravam outras, em outras bocas, com outros finais. E ali, sentada no parapeito da janela com o som da chuva batendo no vidro, Clara fechou o caderno com delicadeza, como quem guarda uma ferida já cicatrizada. Lá fora, o mundo continuava. E dentro dela, algo florescia devagar. Uma certeza, simples, dolorosa e bonita. Ela não era filha de um conto de fadas, mas de uma verdade partida. E mesmo assim, era inteira. E você? O que faria se descobrisse que a sua vida era metade mentira? Teria coragem de ir até o fim da verdade mesmo que ela doesse? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber até onde você iria por respostas.